Apocalipse capítulo 17, versículo 1. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome mistério: Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Verso 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: Por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. Verso 8. A besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe, e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Verso 15, falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada. E lhe comerão as carnes, e a consumirão no fogo. Porque em seus corações incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma, e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Os capítulos 17 e 18
nós temos mais um parêntese no livro de Apocalipse, o último do livro, antes da sequência cronológica dos acontecimentos, com a vinda do Senhor Jesus Cristo, a segunda vinda. E nesse parêntese aqui, nós temos detalhes sobre o juízo divino sobre a Grande Babilônia, que já foi mencionado no capítulo 16 e versículo 9. Nós lemos no último estudo, no versículo 9, capítulo 16. Desculpe, versículo 8, capítulo 14. Confundi aqui a posição. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Também no capítulo 16 e no versículo 19. Eu falei 9, mas é 19. 16, 19. Bem no meio do versículo, lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Então agora nesse capítulo, nos capítulos 17 e 18, nós temos uma descrição detalhada, agora nesse parêntese, a respeito desse juízo, desse grande sistema chamado a Grande Babilônia. E eu creio que por ter 2 capítulos sobre esse assunto, mostra a importância que Deus dá nesse assunto, para que nós possamos procurar entender bem, e para que nós possamos entender um pouco, pelo menos, nós precisamos traçar, pelo menos de uma forma resumida, esse sistema da Grande Babilônia desde o começo, lá em Gênesis capítulo 10. Lá em Gênesis capítulo 10, principalmente nos versículos 8 a 10, nós achamos informações sobre aquele grande homem poderoso chamado Nimrod, cujo nome significa rebelde, e como que ele se tornou poderoso e famoso caçador e libertador do povo ali naquela região, na terra de Sinar, perto do rio Eufrates. Também ele construiu cidades com muros de proteção contra os animais ferozes que tinha na região. E uma dessas cidades era chamada Babel, cujo nome significa Portão de Deus. A popularidade de Nimrod se tornou muito grande e fez com que ele se tornasse um homem orgulhoso e rebelde contra Deus e também contra os descendentes piedosos da linhagem de Sem, filho de Noé. E ele também foi quem iniciou a adoração aos astros, adoração ao sol, à lua e os demais astros. Em Gênesis capítulo 11, nós lemos que essa idolatria cresceu rapidamente e eles construíram uma grande torre, como descrito lá, cujo topo chega até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então esse era o propósito da construção dessa torre. Eles não queriam se espalhar pela terra. Queriam ficar num só lugar e tornar célebre o seu nome. Evidentemente que esse era um ato de rebeldia contra Deus. Porque no fim de Gênesis capítulo 9, o Senhor tinha ordenado que os homens se espalhassem na terra, se multiplicassem e se espalhassem pela terra. Então esse ato era um ato de rebeldia contra essa ordem.
Essa torre era ornamentada com imagens dos planetas, da Lua, do Sol, etc. E dos demais astros, para serem adorados pelo povo em lugar de adoração a Deus. Então vemos que não era meramente o propósito de ficar ali, em Babel, mas também havia algo ligado ao culto aos astros naquela construção. Também até esse tempo, nós vemos na palavra de Deus, havia somente uma língua no mundo. Não sabemos qual era essa língua original, talvez hebraico, não sei, mas era somente uma língua que era falada por toda a humanidade até aqui. Mas Deus castigou os seguidores de Nimrod na construção dessa torre com a confusão das línguas, obrigando eles, assim, a parar com a construção e a espalhar como a terra, pela terra, né, assim como ele ordenou. Por isso o nome Babel se tornou sinônimo de confusão. Então esse nome Babel tem a raiz que significa confusão, e daí vem o nome Babilônia. Então aqui nós temos o nascimento desse sistema idólatra. E embora que a torre parou na sua construção, não seguiu, agora com as línguas que surgiram na terra, essas línguas que existem no mundo hoje, o povo foi obrigado a se distanciar um do outro, formar povos distintos, mas eles não pararam de praticar essa mesma idolatria. Pelo contrário, essa idolatria se espalhou pelo mundo junto com o povo. Passado algum tempo, Nimrod e a sua esposa mãe, porque ele casou com a própria mãe dele, chamada Semiramis, eles se tornaram deuses do povo. Eles foram idolatrados pelo povo, sob os nomes de Baal, que significa Senhor, para Nimrod, representado pelo Sol, e Astarote, esposa de Baal, para Semiramis, representada pela Lua. E se nós olharmos na Bíblia, nós vamos perceber que mais tarde Israel os adorava também. Israel se envolveu com esta idolatria. Vamos olhar rapidinho somente para conferir algo assim. Juízes, livro de Juízes, capítulo 2, versículo 11. Juízes 2 e 11. Então fizeram aos Baalins. Então aqui são linhagens, deuses do deus Baal, que começou com Nimrod. Versículo 12, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Então veja que a própria nação de Israel se contaminou com essa idolatria, adorando e servindo Baal e Astarote, e surgiu com Nimrod e Semiramis, sua esposa-mãe. Nimrod depois morreu, ele teve uma morte súbita, diz a história que provavelmente numa caça,
Um animal feroz atacou ele e ele morreu. Mas a sua mãe e esposa tomou então a frente nessa idolatria. E ela reivindicou que o filho que nasceu dela, ela clamou, né? Que esse filho que nasceu, que era chamado Tamuz, foi concebido por Nimrod milagrosamente já depois da sua morte. Claro que isso era uma grande mentira, mas isso foi acreditado pelo povo e começou a adoração à mãe e ao seu filho, Tamuz, no lugar de Nimrod. E esse sistema de adoração penetrou por toda parte do mundo habitado. E mais tarde foi adotado também pelos gregos e também pelos romanos. Existem referências também no tempo dos profetas, quando o Senhor ele fala e repreende Israel com respeito à adoração a Semiramis e ao seu filho Tamuz, dentre o povo de Israel. Eles chamavam-a de Rainha dos Céus. Vamos olhar, por exemplo, Jeremias, capítulo 7, versículo 18. Jeremias, capítulo 7 e versículo 18. Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Vamos olhar também o capítulo 44, versículo 17. Jeremias 44 e 17. Antes, certamente, toda a palavra que saiu da nossa boca, isto é, queimaremos incenso à rainha dos céus e lhe ofereceremos libações, como nós, nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. Tínhamos fartura de pão, prosperávamos e não víamos mal algum. Mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. Quando queimávamos incenso à rainha dos céus e lhe oferecíamos libações, acaso lhe fizemos bolos que a retratavam e lhe oferecemos libações sem nossos maridos? Então aqui o Senhor, por meio de Jeremias, está falando o que se passava no coração do povo de Israel, praticando essa idolatria contra Deus. Olha também o versículo 25. Assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: Vós e vossas mulheres não somente fizestes por vossa boca, senão também que cumpristes por vossas mãos os vossos votos, a saber, certamente cumpriremos os nossos votos que fizemos de queimar incenso à Rainha dos Céus e de lhe oferecer libações. Confirmai, pois, perfeitamente os vossos votos, sim, cumpri-os. O Senhor está falando de uma forma irônica com eles, contra essa adoração idólatra. Vamos também ver com respeito à adoração a Tamuz, o filho dela, em Ezequiel capítulo 8, versículo 14. Ezequiel 8 e 14. Ezequiel 8
e 14. Olha o versículo 13 também. Disse-me ainda: tornarás a ver maiores abominações que eles estão fazendo. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está no lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz. Disse-me: vês isto, filho do homem? Verás ainda abominações maiores do que essas. Verso 16: levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, adoravam o sol, virados para o oriente. Então me disse: vês, filho do homem? Acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá o fazerem eles as abominações que fazem aqui? Para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Ei-los a chegar o ramo ao seu nariz, pelo que também eu os tratarei com furor. Os meus olhos não pouparão, nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Então nós vemos aqui a idolatria, o ponto que chegou até o entrar na nação de Israel, ao ponto de estarem virados para o templo do Senhor, as mulheres aqui adorando Tamuz, chorando por Tamuz, e 25 homens aqui, representando aqueles que estavam adorando também o sol. E como nós já vimos, o sol ele era usado nessa adoração a Nimrod e a Tamuz. Tem muitas coisas por trás de todo esse paganismo, nós não vamos poder entrar nos detalhes agora, mas isso fica para os comentários e também no próximo capítulo 18. Muita coisa que nós vemos diariamente, muitas práticas, muitas festas que são guardados hoje dentro do cristianismo, e todas nasceram, tiveram suas origens inicialmente lá em Babel, e que ao longo dos séculos foram sendo conservados e modificados, tomando formatos que tem hoje. Mas não temos tempo para entrar nos detalhes sobre isso aqui agora. Bom, como nós já vimos nessas leituras, por causa da sua idolatria, Deus então ele castigou Israel, usando as nações idólatras, como a Síria, e mais tarde também Babilônia, a cidade, o reino, né, da Babilônia, representado por Nabucodonosor. Como na história bem conhecida que nós temos no livro de Daniel, né, os 70 anos do cativeiro, onde o povo de Israel foi levado cativo por causa da sua idolatria. E ali também no livro de Daniel, nos é descrito como que era aquele reino de Nabucodonosor, um reino idólatra, imoral, cruel, representado por Nabucodonosor e Belsazar, bem conhecidos também no livro de Daniel. Depois dos 70 anos do cativeiro, Deus então permitiu que o reino da Babilônia fosse conquistada pelos medos e persas, e a sua capital se tornou semideserta. E isso, inclusive, está profetizado pelo profeta Isaías. Vamos olhar rapidamente Isaías 13, verso 1, onde o Senhor profetizou contra o reino da Babilônia, a sua destruição que viria. Isaías, capítulo 13 e versículo 1. Sentença que numa visão recebeu Isaías, filho de Amós, contra a Babilônia. Versículo 4. Já se ouve sobre os montes o rumor como o de muito povo,
o clamor de reinos e de nações já congregados. O Senhor dos Exércitos passa revista às tropas de guerra. Já vem de um país remoto, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação, para destruir toda a terra. Uivai, pois está perto o dia do Senhor, vem do Todo-Poderoso como assolação, pelo que todos os braços se tornarão frouxos e o coração de todos os homens se derreterá. Versículo 17. E eis que eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso de prata, nem tampouco desejarão ouro. Os seus arcos matarão os jovens, eles não se compadecerão do fruto do ventre, os seus olhos não pouparão as crianças. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus os transtornou. Nunca jamais será habitada, ninguém morará nela, de geração em geração. O arábio não armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores farão ali deitar os seus rebanhos. Porém nela as feras do deserto repousarão, e as suas casas se encherão de corujas. Ali habitarão os avestruzes, e os sátiros pularão ali. As hienas uivarão nos seus castelos, os chacais nos seus palácios de prazer. Está prestes a chegar o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Mais para frente nós vamos comentar um pouco sobre isso. Então Babilônia foi destruída, como realmente aconteceu. Os medos e persas tomaram posse quando Belsazar naquela noite morreu. Por causa dessa profecia que nós acabamos de ler aqui em Isaías capítulo 13, muitos acreditam que Babilônia nunca será habitada. E assim, as referências a ela no Novo Testamento, como aqui no caso de Apocalipse capítulo 17, deve se referir à cidade de Roma, que na época do imperador romano, Constantino, se tornou o centro da mistura do cristianismo com o paganismo. Essa idolatria penetrou a igreja verdadeira a partir de Roma no quarto século e produziu o que conhecemos hoje como o catolicismo romano e o sistema dos papas em Roma. Nesse sistema romano, a mãe e o filho do sistema antigo de Babilônia facilmente foram substituídas por Maria e Jesus. Maria sendo chamada Mãe de Deus e Rainha dos Céus, como é até o dia de hoje. Então, esse é um resumo do que tem acontecido com o cristianismo. O paganismo entrou no cristianismo, entrou na igreja verdadeira, principalmente a partir do quarto século. Um pouco antes já havia algumas movimentações nesse sentido, mas principalmente quando Constantino se declarou cristão e fez uma suposta conversão. Muitos dizem que ele não se converteu verdadeiramente, mas ele se declarou cristão e então ele fez com que as práticas do paganismo que ele e os demais romanos adotavam fossem introduzidos na igreja, fazendo essa grande confusão, essa grande mistura que Deus chama na sua palavra Babilônia. Babilônia. Então nós vemos que tudo começou lá atrás, esse sistema sempre existiu, esse sistema idólatra sempre existiu, lá desde os dias de Nimrod até hoje, embora com facetas diferentes e nomes diferentes, mas o sistema continua sempre o mesmo, com suas raízes, e o será também
nos dias de tribulação, quando o Senhor há de julgá-la. Então, nós precisamos tomar um pouco de tempo explicando isso para que a gente possa entender esse capítulo aqui. Agora, nós temos que pensar o seguinte, uma observação aqui. Mais recentemente, tem surgido uma opinião entre alguns dos nossos irmãos, como, por exemplo, o respeitado James Allen, no comentário sobre Apocalipse, na série O que a Bíblia Ensina, comentário HIT, descrevendo que a Babilônia de Apocalipse se refere à mesma cidade antiga da Babilônia, na beira do rio Eufrates, sendo reconstruída pela besta durante a tribulação, para ser o centro do seu reino mundial e o centro da grande idolatria e apostasia nos últimos dias durante a tribulação, e que envolverá muito mais do que as religiões ecumênicas existentes no mundo hoje. E ele apresenta algumas razões que ele acha significativas para que haja uma reconstrução literal da cidade de Babilônia outra vez. Eu vou mencionar o que esse irmão pensa sobre isso, tá? Não é a minha opinião particular, mas é a opinião que esse irmão comenta no comentário HIT. Então ele mostra algumas razões para interpretar que realmente a cidade de Babilônia vai ser reconstruída outra vez. Em primeiro lugar, ele entende que o contexto de Isaías 13, que nós acabamos de ler, se refere não aos dias de Isaías, mas ao dia do Senhor, como nós acabamos de ler, levando o cumprimento dessa profecia para dias futuros. Então, nessa interpretação, Isaías capítulo 13 ainda não se cumpriu, pelo menos completamente. E então ele diz que pouco tempo antes da segunda vinda de Cristo, no dia do Senhor, essa profecia então vai se cumprir. Então, para que essa profecia se cumpra nesse tempo, então ele conclui que a cidade de Babilônia precisa ser reconstruída, porque ela está em ruínas hoje. Na verdade, ela nunca deixou de ser habitada. Sempre houve povoados por ali. E também, né, a história comprova isso, né, que nunca deixou de morar pessoas ali, sempre houve habitantes. E, inclusive, muitos irmãos entendem que aquele trecho em 1 Pedro 5,13 revela que provavelmente houveram judeus salvos morando ali. Embora que alguns pensem que isso seja uma aplicação espiritual ali, que Pedro fala de Babilônia representando Roma. Porém, não existe muito apoio para se interpretar dessa maneira. Então, muitos acham que realmente houveram até judeus salvos habitando em Babilônia no primeiro século. Também nós temos no capítulo 5 de Zacarias, uma visão que Zacarias recebe, onde fala que uma casa será edificada, representando cidade, né, ali dentro da parábola. Uma casa será edificada para o mal, representado por uma mulher ali, na terra de Sinar, nos últimos dias. E a terra de Sinar é a mesma terra da Babilônia. Então, muitos irmãos também interpretam de Zacarias capítulo 5 que é necessário que essa profecia se cumpra nos últimos dias. Não vamos ler agora por causa do tempo, depois a gente pode comentar no final. Então, o irmão que escreveu o comentário HIT também, o James Allen, ele usa também esse capítulo 5 de Zacarias como suporte para a necessidade da reconstrução literal da cidade de Babilônia nos últimos dias. Então, nesse sentido, indo por essa interpretação,
eles entendem que essa grande Babilônia que está descrita nos capítulos 17 e 18 não é a cidade de Roma, e sim Babilônia literal, reconstruída no mesmo lugar histórico, às margens do rio Eufrates. Eu estou citando o comentário, tá, irmãos? Também a idolatria que está por trás dessa cidade literal, o sistema idólatra, não se limita apenas às religiões ecumênicas, né, catolicismo e demais religiões que se unem ao catolicismo, mas é o sistema idólatra mundial usado pela besta por um tempo, que vai além dessas religiões que já existem no mundo, ou seja, a própria adoração da besta em si. Então, evidentemente que essa idolatria mundial, ela começará, né, porque a descrição dentro da visão mostra isso. A besta, ela está carregando essa meretriz. A meretriz está montada, né, nessa besta. Olha o versículo 7. A besta que tem os 7 chifres, as 7 cabeças e 10 chifres, e que leva a mulher. Então veja que existe uma conexão, veja que existe um apoio. E veja também no versículo 9, a mulher está sentada sobre a besta. Então isso mostra que haverá, né, esse apoio entre o sistema religioso e a besta, no início. Então a sua idolatria mundial vai começar usando o sistema, usando esse sistema do catolicismo romano, o papado, e todas as denominações que já estão se ligando a ele, como por exemplo a anglicana, luterana, metodista, na verdade nunca saíram de lá, né? Só tiveram outros nomes. Os evangélicos carismáticos, pentecostais e etc. E isso rapidamente vai crescer para formar uma grande falsa igreja, entre aspas, né? Porque não é nada de igreja, mas é uma falsa igreja. Que vai incluir, que vai envolver todas as religiões e os falsos crentes evangélicos também, todos sob o mesmo guarda-chuva. Os irmãos que apoiam essa interpretação de uma reconstrução literal da cidade de Babilônia sugerem que a besta vai começar o seu reino em Roma, no começo da tribulação, com o apoio do sistema religioso existente já hoje, enquanto ele edifica Babilônia, a cidade de Babilônia, no local antigo, mais ou menos no meio da tribulação. Quando então ele já tem aceitação mundial, então ele vai mudar o seu trono para a Babilônia literal, a cidade literal nas margens do rio Eufrates. Essa é uma interpretação. A outra linha de interpretação é que a expressão Babilônia, que aparece aqui, é somente um nome simbólico, como diz o versículo 5, um nome mistério, para a grande cidade que domina sobre os reis da terra, conforme o versículo 18. Sendo esta, então, a sede ou a capital do falso sistema religioso a quem Deus chama Babilônia a Grande, versículo 5. Então, nessa outra linha de interpretação, irmãos que pensam nesse sentido, eles não entendem que vai haver uma reconstrução literal da cidade de Babilônia, mas que o nome Babilônia é usado somente no sentido simbólico para a grande cidade que domina sobre os reis da terra. E nesse caso aqui seria Roma. Roma era a cidade que dominava nos dias de João, né, quando ele escreveu. E nós vamos também estar vendo como que Roma hoje também é a cidade que domina de fato sobre os reis da terra. Então essa é uma outra linha de interpretação. E a gente vai deixar tempo para que os irmãos
possam participar e comentar sobre essas duas linhas de interpretação. Agora, vamos rapidinho olhar mais de perto esses versículos. E, de início, nós podemos dividir em duas partes. Primeiro do versículo 1 até o 7, e depois do versículo 8 até o 18. Os versículos 1 até 7 tem a visão que João recebeu, comparando esse sistema idólatra da Grande Babilônia com uma mulher montada numa besta. E nos versículos 8 até 18 tem a explicação da visão dada a João pelo anjo. Então, vamos olhar o versículo 1 aqui. Nós voltamos aqui no tempo para o momento quando vai acontecer o julgamento, então, desse sistema idólatra. Ou, digamos assim, a última etapa, né, desse sistema idólatra que Deus chama Babilônia. E ela é chamada aqui, dentro dessa visão, a grande meretriz. As muitas águas onde ela se assenta são interpretadas no versículo 15 como sendo povos, multidões, nações e línguas. Então, esse é o sentido das muitas águas onde ela também se assenta. Enfim, então, são os incrédulos do mundo inteiro que são dominados por ela. Estão debaixo da influência dela. Então, nós devemos observar aqui como Deus, mais uma vez, ele nos ajuda a entender quando algo é figurativo. Ele mesmo nos deu a interpretação dessas muitas águas. Versículo 2. Vemos que a grande meretriz, ela atraiu os reis da terra para participarem na sua prostituição. Prostituição aqui, como muitas outras vezes na Bíblia, significa idolatria. Um exemplo disso pode ser achado em Ezequiel capítulo 16. Não vamos ler por causa do tempo. Então, a prostituição aqui se refere à idolatria. É prostituição espiritual. O vinho aqui, que ela carrega dentro dessa taça de ouro, sugere o engano e a sedução dela para conseguir embriagar o mundo nessa idolatria. E em como os seus parceiros não sabiam das consequências das suas atividades ilícitas contra Deus. Então, esse certamente é o sentido do vinho com que ela embriaga as nações. O versículo 3, a visão levou João em espírito para um deserto. O deserto fala de morte, lugar onde não tem vida. E onde ele viu uma mulher montando numa besta escarlate e repleta de nomes de blasfêmia. Essa besta é a mesma que nós já estudamos em Apocalipse capítulo 13. A mesma descrição também, 7 cabeças e 10 chifres, é idêntico. Mostrando que ele vem de uma linha de 7 reis e nações, que nós vamos ver nos versículos 9 e 10. A mulher, na Escritura, muitas vezes representa coisas enganosas e idólatras. Como o caso que nós já citamos de Zacarias capítulo 5, a mulher que leva aquele efa para a terra de Sinear. Zacarias capítulo 5, versículos 5 a 11, fala do mal. Também nas parábolas em Mateus capítulo 13, como aquela mulher que esconde o fermento na massa, versículo 33, também fala do mal. O fato que essa mulher está montada na besta, está dominando ou controlando a besta, nos revela que até esse ponto, essa falsa religião está dominando até mesmo o lado político da besta, está controlando. A besta certamente reconhece o valor da religião para unir o mundo. E assim, ele finge que está sendo submisso
a essa falsa igreja no mundo, por um tempo, até que ele ganhe popularidade dos fiéis desta religião. E depois ele próprio vai ser usado por Deus para destruí-la, como aparece no versículo 16 e 17. Versículo 4. Nós temos uma descrição da aparência dessa mulher. E essa descrição aqui claramente mostra que ela está nessa forma para atrair os incautos, como faz uma prostituta, né? Como Salomão descreve, por exemplo, em Provérbios 7:10. Também como Jezabel, né, que se enfeitou, segundo Reis 9:30, como uma prostituta, para atrair. E claramente esse tipo de adorno para atrair a atenção não convém a servos de Deus hoje, como Pedro ensina na sua primeira carta 3:3. Mas isso é uma aplicação que nós estamos fazendo aqui. Então fala da sua prostituição, como ela se veste para atrair. O cálice de ouro cheio da imundície representa a imoralidade e a crueldade que sempre acompanham a idolatria. Como, por exemplo, na Roma antiga, no islamismo moderno hoje, contra os cristãos verdadeiros, que perseguem, que matam os cristãos verdadeiros. Hoje, o sistema católico procura atrair os protestantes com suas doces palavras de amor e convites para a união. E talvez muitos tenham acompanhado que alguns anos atrás o Papa mandou um vídeo com uma mensagem de amor aos carismáticos, aos evangélicos, e foi muito bem recebido por eles. E esse é o sistema ecumênico que está se formando há algumas décadas já no mundo hoje. Versículo 5. Nós vemos que a expressão Babilônia a Grande é um mistério, ou seja, é algo escondido até agora e que tem um sentido, tem um significado que Deus está revelando aqui na sua palavra e que pode ser entendido agora pelos seus servos. Se refere não somente a uma cidade, como diz o versículo 18, mas também ao sistema religioso satânico, como já vimos mencionado, que começou lá na Babilônia antiga, até mesmo antes em Babel, com Nimrod, e que tem continuado em várias formas no mundo ao longo dos séculos até agora. Por isso é chamado um mistério. Ela é chamada a mãe das meretrizes, porque ela tem as suas filhas. Muitas outras formas de idolatria nas religiões falsas no mundo com as mesmas características. Características originárias da mãe, meretriz mãe, a grande Babilônia. Versículo 6. Nós vemos aqui que é destacado nesse versículo a crueldade dela. Muito sangue dos santos que ela tem bebido, até que ficasse embriagada. E como ela tinha muito prazer em perseguir e matar o verdadeiro povo de Deus. Nós não vamos tomar muito tempo falando sobre isso agora aqui, isso fica para o próximo estudo, mas só para destacar que esse sistema tem matado muitos verdadeiros salvos e ainda matará. E nesse ponto, João ele expressa sua admiração, sua surpresa, seu espanto, né? Diante de tão grande iniquidade. E o anjo pergunta, versículo 7, por que te admiraste? Sugerindo que João deveria ter sabido mais sobre essas coisas no mundo. Ou seja,
isso estava acontecendo já. E o próprio apóstolo João, ele estava sofrendo perseguição desse sistema sobre a qual ele estava recebendo essa revelação. E agora o anjo vai então explicar o significado desse mistério para João e também para nós, versículo 8 em diante. Então o anjo explica aqui, a partir do versículo 8, ele diz aqui: a besta que viste era e não é, e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Essa expressão, esse verbo era, significa que não é algo completamente novo no mundo, porque ele é a cabeça do império que já existia antigamente, o Império Romano. Não é, significa que agora não existe. Lembramos que quando João recebeu essa revelação, assim como nós hoje, não havia a besta na terra. Então, não é. Está para emergir do abismo, é porque ela aparecerá no mundo com o poder de Satanás. E caminha para a destruição, descreve o seu fim terrível no lago de fogo. Também essa expressão encaixa no fato de que, como nós já vimos, e está descrito aqui nesse texto, vai haver uma simulação de morte da besta. Ela vai supostamente morrer e ressuscitar. Então, nesse aspecto também, ela era, não é, e está para emergir do abismo. Versículo 9. As 7 cabeças da besta têm dupla interpretação dentro do próprio contexto. São 7 montanhas, metaforicamente falando, e são também 7 reis, literalmente falando. As 7 montanhas, geralmente, normalmente, são interpretadas pelos irmãos como uma forma de representar Roma, a cidade capital do antigo Império Romano, por causa das 7 colinas que tem em Roma. Isso é uma interpretação bastante antiga, muito antiga, por causa dessa descrição de Roma como a cidade dos 7 montes. Porém, eu creio que nós devemos pensar nessas 7 montanhas aqui dentro da visão como representando reinos. Montanhas são usados, ou montes são usados na Bíblia para descrever reinos. Como, por exemplo, a própria Babilônia é descrita como um monte em Jeremias 51 e 25. Também, o reino futuro de Cristo no milênio também é descrito como um monte em Daniel 2 e 35. Então, o termo monte, ele é usado aqui metaforicamente para representar reinos. São 7 reinos. Na visão, esses 7 montes representam metaforicamente 7 reinos históricos, que estão descritos no versículo 10. Os 7 reis, então, representam nações do passado, que eram grandes inimigos de Deus e também de Israel. E esses 7 são: o primeiro, o faraó dos egípcios; o segundo, o Senaqueribe dos assírios; o terceiro, o Nabucodonosor dos caldeus; o quarto, o Ciro dos medo-persas; o quinto, o Alexandre dos gregos, Alexandre o Grande; o sexto, os Césares dos romanos; e o sétimo, último, a besta e o seu reino, que está para surgir. No tempo de João, um existe, que era o Império Romano, no dia de João, e o outro ainda não chegou.
a besta que reinará por pouco tempo, como está descrito aqui. Menos que 7 anos, no período de tribulação. Versículo 11. A besta também se torna o 8º, porque ele era considerado morto, né, por causa da sua ferida mortal, capítulo 13, versículo 3, mas que ele supostamente sobreviveu numa pseudo-ressurreição, e por causa disso também recebeu muito mais adoração no mundo. Então, por isso, ele também é considerado o 8º e procede dos 7. Versículo 12, os 10 chifres na besta são 10 presidentes, 10 reis, né, do mundo, que servirão a besta e compartilharão a sua glória durante 1 hora, pouco tempo. O comentário Hit, também escrito por James Allen, ele nos dá uma nota interessante quando ele diz que é interessante notar que comercialmente os economistas atualmente dividem o mundo em 10 áreas distintas de comércio, controlados por conselhos supremos formados pelos Estados-membros. O que a Bíblia ensina, Apocalipse, página 485. Então, essa ideia já está no mundo, né? De blocos econômicos governando o mundo. E os irmãos certamente também têm ouvido falar sobre a FEM, né? Fórum Econômico Mundial, onde pessoas de muitas nações fazem parte desse bloco econômico. Então as coisas estão caminhando nessa direção hoje. Versículo 13. Esses 10 reis, esses 10 governantes, ou 10 presidentes, como queiram chamar, eles cooperam 100% com os planos da besta e eles o servem fielmente, querendo participar também da sua glória. Versículo 14. Um pouco mais tarde, esses 10 reis e a besta, eles vão procurar pelejar contra Cristo, o Cordeiro, na sua vinda, e eles vão ser destruídos pelo Senhor Jesus Cristo. Isso nós vamos ver com detalhes no capítulo 19. Versículo 15 nós já mencionamos, né? As águas, que são os povos, as multidões, as nações, onde a meretriz está assentada. Versículo 16. Esse versículo é muito importante para entender como que Deus vai julgar esse sistema religioso falso, né, que tem existido no mundo e que estará com grande força no mundo durante o período de tribulação, depois do arrebatamento da igreja. Nós aprendemos aqui desse versículo que ele vai usar a própria besta e os 10 reis com ele para acabarem com esse sistema. Até aqui eles têm tolerado essa religião para os seus próprios interesses, né, para o seu próprio benefício, para ganhar posição no mundo, a fama que eles precisam para governar. Mas agora eles querem que a besta somente seja adorada como Deus. Então tudo que era considerado como algo que pudesse ser do cristianismo, agora eles vão procurar destruir. Eles vão proibir a adoração a qualquer outro que não seja a própria besta, e eles vão então destruir essa falsa religião. Versículo 17, nós aprendemos que tudo isso vem de Deus, está por dentro dos propósitos de Deus para que essa idolatria seja destruída, desfeita pelas mãos da besta.
E assim como aconteceu em outros impérios no passado, né? Assim como aconteceu com Faraó, com Senaqueribe, também com Nabucodonosor, com Alexandre e com os Césares no passado, que foram usados por Satanás. Mas também todos esses foram usados por Deus, né? Que é soberano. Então, o próprio Senhor vai usar a besta para destruir esse sistema falso no futuro. E o versículo 18, que também já mencionamos, esse versículo ele liga o capítulo 17 com o capítulo 18, mencionando que esse sistema tem uma capital, uma cidade. Essa mulher rica, essa meretriz, ela não representa somente o sistema, mas ela também representa uma cidade literal, capital desse sistema religioso falso que domina sobre o mundo e que também será julgado por Deus no fim da tribulação. O próximo capítulo, o capítulo 18, vai descrever com mais detalhes para nós o julgamento sobre a cidade desse sistema falso. Então, nós vamos deixar por aqui nossos comentários e deixar que os irmãos possam agora participar com perguntas e lembrando também passagens a respeito desse sistema. Então, Josué já levantou a mão, pode falar, irmão.